O automobilismo é enormemente popular no mundo hoje. Em qualquer domingo pode haver até 500 milhões de fãs sintonizados para assistir à Fórmula 1, a forma mais popular de automobilismo do mundo. Nos Estados Unidos, estima-se que a NASCAR tenha cerca de 75 milhões de fãs e gere mais de 2,5 bilhões de dólares em receita anual. O automobilismo surgiu quase simultaneamente à invenção dos veículos motorizados e, durante sua trajetória, contribuiu para o desenvolvimento e a divulgação de avanços na tecnologia automotiva. Mesmo assim, a forma como gerenciamos o automobilismo moderno foi amplamente definida em um único incidente, surpreendentemente pouco conhecido entre os milhões de fãs do esporte no mundo. O desastre de 1955 em Le Mans, o acidente de automobilismo mais mortal da história, o acidente que mudou tudo merece ser lembrado. O automobilismo organizado começou em 1894 com a Corrida de Paris-Roubaix, patrocinada pelo jornal Le Petit Journal, visando estimular o desenvolvimento automotivo. Os prêmios eram determinados por ideal, como a facilidade de dirigir, não apenas velocidade. O primeiro prêmio na corrida de 126 km foi compartilhado entre os fabricantes de automóveis Panhard e Levasseur e Le Fils de Peugeot-Frey. O término mais rápido foi de Jules Albert, o Conde de Dion, em seu de Dion-Bouton a vapor. Os carros vencedores tinham de 3 a 4 cavalos de potência, alcançando velocidades de 17 a 19 km por hora. Porém, as corridas em estradas abertas entre cidades ficaram perigosas conforme os carros aceleravam e o público aumentava. A corrida Paris-Madrid de 1903 teve vários acidentes, resultando na morte de 5 pilotos e 3 espectadores. O parlamento francês cancelou a prova quando os competidores chegaram a Bordeaux. Os acidentes foram atribuídos a controle insuficiente da multidão, poeira ofuscando a visão e ao desenvolvimento automobilístico, com carros movidos por motores de até 45 cavalos de potência, alcançando velocidades de até 140 km por hora mais rápido que os trens mais velozes da época. Na época, alguns temiam que os acidentes na corrida de Paris a Madrid marcassem o fim das corridas de automóveis. Em vez disso, as corridas foram deslocadas de vias públicas para circuitos fechados, com várias voltas em um círculo de vias públicas, e autódromos privados foram desenvolvidos, como o Indianapolis Motor Speedway, concluído em 1909. Em meados dos anos 1920, carros como o 35, possivelmente o modelo de carro de corrida mais bem-sucedido da história, tinham motores supercarregados com mais de 120 cavalos de potência, atingindo velocidades máximas, 200 km/h, dando início às corridas de Grand Prix. Entretanto, as corridas de Grand Prix, precursoras da atual Fórmula 1, focavam na habilidade dos fabricantes em construir o carro mais veloz, distanciando-se dos modelos de produção. E assim, o automobilismo de resistência se desenvolveu como uma alternativa baseada na produção às máquinas de corrida de raça pura das corridas de Grand Prix. As corridas de resistência testam a durabilidade do automóvel e a resistência do piloto, seja percorrendo uma longa distância rapidamente ou a maior distância em um período determinado, diferindo das de Grand Prix. O formato estimula a inovação na confiabilidade e eficiência de combustível, beneficiando também os fabricantes no design de produção. As distâncias podem ser espetaculares, como a corrida de automóveis de Nova York a Paris de 1908 com 16 mil km, mas um dos formatos mais populares foi uma corrida de 24 horas. Em maio de 1923, a primeira corrida do que então foi chamada de Grande Prêmio de Endurance foi realizada em Le Mans, França. O vencedor foi um Chouinard A. Walker, com média de 92 km por hora. Essa corrida se tornou o que é conhecida como a mais prestigiada corrida de resistência no automobilismo, as 24 horas de Le Mans. Realizada anualmente desde 1923, com exceção de 1936, devido às greves gerais na França, e entre 1939 e 1949, devido à Segunda Guerra Mundial. As 24 horas de Le Mans é a corrida de carros esportivos mais antiga em atividade no mundo em resistência.
O Circuito de La Sarthe, um dos mais longos do mundo, combina estradas particulares e ruas públicas fechadas. Originalmente com 17,26 km de extensão, mas reduzido para 13,469 km, ou cerca de 8,1 de milhas, em 1932. Conhecida como uma pista veloz, com quase 85% do tempo de volta em velocidade máxima, estressando motor e transmissão, enquanto a famosa curva acentuada em Mulsanne desgasta enormemente freios e suspensão. O circuito possuía uma reta de pitch, descrita como assustadoramente estreita, com apenas 3,7 metros de largura. O pitch fazia parte da pista sem um pit lane separado e não havia faixa de desaceleração para os carros no pit. Além do recapeamento, o circuito de 1932 pouco mudou até a corrida em um brilhante dia ensolarado, 11 de junho de 1955. Mas os carros haviam mudado. Nos treinos, o campo de alta qualidade havia quebrado recordes de pista com a Ferrari 120 LM, registrando uma velocidade máxima de mais de 290 km por hora na reta de Mulsanne. Foi uma das melhores listas de inscritos na história da corrida, na era dourada dos carros esportivos e uma das provas mais aguardadas em uma década. Esperava-se centenas de milhares de espectadores. 1955 mudou as regras, aumentando a janela de reabastecimento de combustível, óleo e água de 30 para 32 voltas e a alocação de combustível. Isso gerou interesse extra nos boxes naquele ano e atraiu mais público para aquela seção da pista. A corrida em 1954 foi acirrada entre a equipe vencedora da Ferrari e o segundo lugar Jaguar, mas a grande novidade em 1955 foi o retorno de uma equipe Mercedes. A Mercedes venceu a corrida em 1952, mas não participou em 1953 e 1954. Em 1955, a Mercedes-Benz surpreendeu o mundo dos carros esportivos com o inovador 300 Sport Leicht Rennsport. Sport Leicht Rennsport. Os 300 SLRs foram considerados por especialistas como os melhores esportivos do mundo. O design elegante foi baseado no carro de Fórmula 1 da empresa. O motor foi montado longitudinalmente atrás dos eixos dianteiros e o carro usava um chassi de estrutura espacial de tubo de alumínio soldado e carroceria de liga de magnésio ultraleve. O carro não tinha freios a disco, mas freios a tambor extra grandes e um inovador freio de vento na parte de trás para reduzir a velocidade no final das retas. O Sport Leicht Rennsport de 300 dominou o mundo dos carros esportivos em 1955, vencendo a Mille-Miglia da Itália e estabelecendo um recorde. Mais vitórias garantiram o Campeonato Mundial de Carros Esportivos de 1955. Os 3 carros da equipe Mercedes-Benz foram gerenciados pelo lendário Alfred Neubauer, que liderou as flechas de prata da montadora em um período de domínio nas corridas nos anos 1930 para a corrida de 1955. Neubauer montou uma equipe internacional de pilotos que incluía a lenda do automobilismo francês Pierre Léveille. Léveille já havia se classificado várias vezes nas 24 horas de Le Mans, mas em 1952, Léveille estava 4 voltas à frente, quando seu carro sofreu uma falha no motor na última hora da corrida, e isso o impediu de se tornar o primeiro e único piloto a vencer as 24 horas de Le Mans sozinho. Neubauer ficou tão impressionado que disse a Léveille que, na próxima vez que a Mercedes retornasse às 24 horas de Le Mans, ele estaria na equipe. Léveille, que também foi um excelente jogador de hóquei no gelo e tênis, estava perto dos 50 anos em 1955. Léveille e seu copiloto americano John Fitch decidiram manter um ritmo regular no primeiro dia e atacar no segundo, quando os outros pilotos estivessem cansados. Na terceira hora da corrida, por volta da 35ª volta, outra equipe Mercedes-Benz disputava a liderança contra a Jaguar, com Léveille em 6º lugar. Michael Hawthorne, piloto da Jaguar que já havia feito a volta mais rápida da corrida em 4 minutos 6 segundos 6, ultrapassou Léveille e Lance Macklin, que pilotava um Austin Healey 100 quando foi chamado ao pit. A pista tinha uma leve curva logo antes do pit. Seguindo as regras, Hawthorne levantou a mão para sinalizar sua entrada no pit
e freou bruscamente para adentrar a estreita faixa. Os freios a disco avançados do Jaguar diminuíram rapidamente a velocidade do carro. Macklin, ultrapassado por Hawthorne no Jaguar, preocupava-se mais com o Mercedes de Levet atrás dele e teve que frear rapidamente para evitar colidir com Hawthorne. Ao frear, as rodas dele escorregaram para a borda direita da pista. Não está claro se Macklin perdeu o controle ao sair da pista ou se desviou reflexivamente, mas ele cruzou o centro bem na frente de Levet, que se aproximava a 200 km por hora. A frenagem abrupta fora da pista levantou uma nuvem de fumaça e poeira, bloqueando a visão de Levet. Levet não teve tempo de reagir e bateu com força no Austin Healey de Macklin. Levet levantou a mão, sinalizando para o piloto argentino Juan Manuel Fangio, no Mercedes atrás dele, dando-lhe tempo para reagir e salvar sua vida. O carro de Macklin desgovernou-se pela pista e atingiu um muro, matando um espectador, mas Macklin saiu ileso. A roda dianteira de Levet subiu na traseira esquerda do Austin Healey de Macklin. O carro voou e capotou. Naquela época, os motoristas não usavam cintos de segurança, preferindo serem ejetados a ficarem presos em um carro em chamas. Pierre Levet, de 49 anos, foi ejetado do carro, teve o crânio esmagado e morreu na hora. O carro atingiu o aterro de 4 pés que separava a pista dos espectadores. Devido à curva na pista, o carro seguia em direção aos espectadores mascarados que assistiam os veículos entrando no pit. Ao bater na barreira, voou para uma escadaria de concreto das arquibancadas e se desintegrou. Peças do carro, como motor, radiador e eixo dianteiro, atingiram a multidão reunida. O capô saltou pelo ar como uma faca. Um motorista nos boxes descreveu a cena. Mortos e moribundos por toda a parte. Gritos de dor, angústia e desespero ecoavam a catástrofe. Fiquei ali como em um sonho horrível, incapaz de pensar. As fontes divergem sobre o total de mortes, mas a maioria indica que, além de Pierre Levet, 83 espectadores morreram e mais de 120 ficaram feridos. Foi o acidente mais mortal na história do automobilismo. A equipe Mercedes decidiu que abandonaria a corrida em respeito aos que foram mortos. Em todo o grande circuito, muitos espectadores nem sabiam do acidente até o anúncio que a Mercedes estava abandonando a corrida. O copiloto de Levet, o americano John Fisk, Levet e sua esposa Denise Bouillon testemunharam o acidente nos boxes. Os organizadores da corrida decidiram não encerrá-la, temendo que, se os milhares de espectadores fossem para casa, as estradas ficariam congestionadas, impedindo a chegada dos veículos de emergência. A equipe Jaguar recusou desistir e Hawthorne venceu a corrida estabelecendo um novo recorde de pista. No entanto, foi criticado pela imprensa francesa por comemorar sua vitória e muitos culparam Hawthorne pelo acidente. Em resposta, França, Espanha, Alemanha e Suíça imediatamente proibiram as corridas de automóveis até que a segurança dos espectadores fosse melhorada. A Suíça ainda proíbe corridas em circuito, com exceção de veículos elétricos. Os organizadores de Le Mans fizeram mudanças significativas na pista, alargando o pit, adicionando uma faixa de desaceleração e eliminando uma torção. O impacto foi além de Le Mans e das corridas de resistência, tornando a segurança em pista um movimento definidor na Fórmula 1. Como resultado do acidente, os Estados Unidos criaram um novo órgão governamental de automobilismo, o United States Auto Club. O automobilismo, como indústria, passou a focar mais em segurança na pista e tecnologia. A tragédia foi descrita como o acidente que mudou tudo. Uma longa investigação oficial inocentou Hawthorne de irregularidades e concluiu que nenhum motorista estava em falta, decidindo que foi apenas um acidente de corrida. No entanto, eles culparam a morte dos espectadores pelo mau design da pista e padrões de segurança. Até hoje, as pessoas ainda discordam sobre quem foi o responsável pelo acidente. Mas uma coisa é certa: o desastre de Le Mans de 1955 merece ser lembrado. Sou o cara da história e espero que tenham gostado desta edição da minha série de pequenos trechos esquecidos da história com cerca de 10 minutos. Se gostaram, cliquem no joinha à esquerda, deixem dúvidas ou comentários abaixo. Responderei pessoalmente com prazer. E se quiser mais trechos esquecidos da história, basta se inscrever.